Olá pessoal, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Agradeço a você aí pela tua conexão, que Deus te abençoe. Nós estamos desenvolvendo uma série de estudos a respeito do desafio da santidade. E hoje, a semana passada nós terminamos a quarta parte da nossa apostila, Fugindo do Engano. E hoje nós vamos começar a quinta parte, o sabor doce do fruto santo, ok? E hoje nós vamos ver o estudo número 15. A santidade é uma árvore repleta de frutos maduros. Tem um erro na apostila, depois vocês corrigem, por favor, tá? Eu vi isso hoje. A questão da santidade, ela está, na sua essência, ela está relacionada à alegria, o contentamento que vem do céu. Porque no céu é um lugar de alegria, e lá é um lugar de santidade. Esse é o padrão, não é? Essa alegria da salvação, como a Bíblia se expressa, porque essa alegria da salvação, essa alegria da vida eterna, essa alegria celestial é que nos sustenta, a força, não é? E essa alegria, ela vem como um reflexo, como uma coisa de resplandecer a alegria que brota do próprio Deus, porque nós refletimos a luz, essa luz santa, esse regozijo, esse contentamento que vem de Deus, porque Deus é pleno, completo, e isso reflete em nós, e nós refletimos essa natureza do céu, que é uma natureza que vem do próprio Deus. É como se o próprio Deus estivesse vivendo em nós. Nós somos o canal e refletimos a sua glória. É uma coisa simples, não é? Mas a gente às vezes tem dificuldade com coisas simples. E aí a gente tem que criar uma teologia mais complicada para poder satisfazer a nossa inquietação, não é? Mas Deus é bom. E a sua misericórdia, a sua bondade, a sua benignidade, a sua graça dura para sempre. Deus não tem problemas em si mesmo, ok? Então a gente tem que abrir o nosso entendimento para esse tipo de coisa. E o fruto santo que nós estamos falando aqui é o fruto do Espírito Santo, conforme Paulo falou lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E também ele fala alguma coisa em Efésios capítulo 5, versículo 9. E o interessante é que hoje eu fui ver esse versículo de Efésios 5, 9, e alguma coisa o Espírito me chamou a atenção. E é como se o Espírito estivesse me levando a linkar esse versículo com Romanos 12, 1, 2. Conhecer para experimentar a boa, a santa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. O sentido de provar, de experimentar aquilo que é agradável, porque aquilo que é agradável reflete a própria natureza de Deus. Por isso que é aceito o nosso sacrifício, a nossa vida como sacrifício vivo no altar de Deus. Eu achei interessante, não é? Porque a gente vê Paulo falando muitas coisas em várias epístolas, mas ele está sempre dizendo as mesmas coisas com palavras diferentes. É isso. Bom, vamos entrar então no nosso estudo aqui. A santidade é uma árvore repleta de frutos maduros. Eu tenho chamado a atenção, em algumas ministrações que eu tenho trazido, que
a árvore boa produz bons frutos, porque é da natureza dela produzir bons frutos. Nós já falamos isso aqui, ok? E o novo nascimento traz na minha vida a identidade de filhos de Deus, nascido de novo, uma nova criação. E uma nova criação vai gerar frutos que glorificam a Deus. É da natureza do novo nascimento, dessa nova natureza, dessa nova criatura que agora está em mim, que habita em mim, que vive em mim. É Cristo vivendo em mim, pela força do Espírito. Já não sou eu mais, é como Paulo fala lá em Gálatas, ok? Mas tem uma definição aqui de uma pessoa, Samuel Fellows, ele escreveu um dicionário e trouxe a seguinte definição: santidade é o atributo básico de Deus, a essência. É a glória, o esplendor e a harmonia de todos os outros atributos. É como se a santidade amarrasse todos eles, linkasse todos eles numa coisa só. Interessante, né? Não tem atributo solto em Deus. Todos eles estão linkados na essência de Deus, que é o amor, que é a santidade. Permeados, né, com tudo isso. Então, é uma maneira da gente ver a integridade do ser da divindade. E isso chama a atenção para nós, igreja, porque nós vamos falar do fruto do Espírito Santo, que é uma obra que o Espírito Santo está produzindo em nós, que já nascemos de novo. E agora somos filhos de Deus e estamos integrados na família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo. Mas a essência do fruto é o próprio Cristo, a nossa semelhança com o Senhor. Não sei se você já percebeu, nós estamos falando sempre as mesmas coisas. A gente vai e está falando sempre as mesmas coisas, porque a verdade é uma só, a verdade é Cristo. E o Espírito Santo, nesta dispensação da igreja, está cuidando da igreja como corpo de Cristo. O corpo tem que se parecer com o cabeça, né? A cabeça é de um jeito e o corpo é de outro. Como é que vai ter a mesma essência, a mesma identidade? Não dá, né? Então, o corpo tem que se tornar semelhante ao cabeça, para que o todo seja um só. E Cristo é a verdade. E no sentido da santidade, aqui a gente tem que desmascarar um paradigma legalista de que santidade é se separar do pecado, é se separar do mundo. Uma coisa que não tem consistência. Porque o fato de eu criar umas regras na minha vida e me afastar do pecado, não resolve o problema da velha natureza que ainda está na minha alma. É simples assim, não é? E quando você enfatiza muito o legalismo, você vai acabar numa religiosidade, você vai construir uma cerquinha e vai virar uma tribo. Um corporativismo religioso, e você vai se achar melhor do que os outros, mais santo do que os outros, superior aos outros. Não funciona, está errado. Isso não tem consistência bíblica, não é isso, ok? Na verdade, a minha santidade é Cristo em mim, simples assim. É o próprio Deus habitando em mim, a presença manifesta do Senhor Jesus Cristo na minha vida. E aí o Espírito Santo, eu já falei sobre isso, ele usa o material da palavra
para construir essa edificação que nós chamamos de igreja, corpo de Cristo. Ok? E qual é o exemplo mais notório que a gente tem na Bíblia a respeito desse legalismo religioso? Os fariseus. Os fariseus vieram lá a origem deles vem dos macabeus, pelo menos uns quase 200 anos antes de Cristo. É de lá que eles vieram a sua origem. E muito legalistas. Essa coisa de se separar daquilo que é profano, daquilo que é impuro. Aí você se separa das pessoas. Aí você se isola e você cria um clubinho, o clube dos santos, dos separados. Mas Deus não está levantando pessoas para proclamar as boas novas, para brilhar no meio das trevas. Aí você se isola, então você vai criar um convento e vai se esconder no convento, dentro de 4 paredes. Mas dentro de 4 paredes, isolados do mundo, a velha natureza está lá dentro. E você não consegue resolver esse problema. É só a presença manifesta de Cristo, que vem através do novo nascimento, que traz a solução. Uma solução para um problema que está dentro de mim, dentro de você. Essa é a salvação que Deus providenciou para nós. Ok? Nós não vamos aqui entrar nos detalhes da história dos macabeus, mas esse espírito de tribo, de uma separação legalista daquilo que é profano, não resolve o meu problema e não resolve o problema de Deus, que é trabalhar a influência das pessoas que estão no mundo e estão indo para o inferno. Por isso que Jesus disse: vocês são hipócritas. Criam um legalismo nas minúcias, nas menores coisas, e estão cegos, porque no tempo da visitação deles, o Messias estava diante dos seus olhos e eles fizeram pouco caso. E eles não eram os guardiões da palavra do Velho Testamento, eles deveriam conhecer as profecias. Eu posso conhecer mentalmente, mas a minha visão espiritual está cegada pela dureza do meu coração, porque religiosidade acaba produzindo cegueira espiritual, dureza de coração. Esse é o perigo da religiosidade, por isso que nós temos falado tanto contra isso. A religiosidade, ela cauteriza a minha sensibilidade ao Espírito, ao mover do Espírito. Aí eu quero o conforto de uma cerquinha, de um quadradinho na minha vida. E eu perco o melhor de Deus, a visitação de Deus. Veja bem, na primeira vinda de Jesus, os macabeus comeram bola. Os magos vieram lá da Mesopotâmia, andaram mais de 1.200 quilômetros, enfrentando todo tipo de situação, para adorar o Messias que tinha acabado de nascer. E os fariseus que estavam ali em Jerusalém, a menos de 10 quilômetros de Belém, eles não tomaram nem conhecimento. E foram eles que deram a informação para Herodes de que era Belém o lugar do nascimento do Messias. Eles conheciam a palavra, mas a letra da palavra, mas não deram a menor importância, nem ir lá para ver, nem a curiosidade de ver o que estava acontecendo. Não, desprezaram, porque a religião deles era muito mais importante. O Messias nascendo lá numa estrebaria, a visão deles era outra. Era uma religião para dominar, uma religião assim, que tinha visibilidade.
Então Jesus os chamou de hipócritas. Vocês conhecem a palavra, mas o coração de vocês está cego. E isso é trágico na vida de qualquer geração. E é um negócio perigoso, porque parece que está acontecendo novamente a mesma coisa no nosso tempo, na nossa geração. Jesus está voltando. Maranata. E nós estamos preocupados com a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa placa denominacional, a estrutura religiosa que nós estamos construindo. Nós estamos mais ou menos no mesmo caminho. Qual igreja que é maior? Qual igreja que é mais poderosa? Qual igreja que influencia mais o meio político? E assim nós vamos. A cegueira é a mesma. E Jesus está voltando, como num piscar de olhos. Não vai dar nem tempo de ir na Bíblia para ver o que está acontecendo. Então nós temos que nos arrepender da nossa religiosidade, dessa coisa da igreja como empreendimento, como estrutura, como instituição, e que tem um viés político, materialista, mundano, porque construir uma igreja para ficar? Não, eu não estou doido, aqui não é o meu lugar. A gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas, porque o espírito do anticristo, que é o espírito do engano, ele está operando em todos os lugares. Hoje eu vi um vídeo de um pastor, entre aspas, na África, se declarando o próprio Jesus Cristo e sendo adorado pelas pessoas. Parece que ninguém leu Mateus 24. Aonde que está o nosso coração? Para onde que nós estamos olhando? Será que Deus vai ter que levantar uma igreja na rua para que haja testemunho antes que Jesus volte? Será que o mover de avivamento, que é um mover de arrependimento, vai acontecer fora dos templos? Eu fico pensando e olhando para esse mau exemplo dos fariseus durante a primeira vinda de Cristo. E eu não quero ser enganado, eu não quero ficar alheio ao mover do Espírito Santo nesses últimos dias antes que Jesus venha buscar a sua noiva. Eu quero ouvir o meu Senhor me chamando pelo meu nome. Aí meu coração tem que estar sensível a essas coisas do Espírito. Eu tenho que me interessar pelo mover do Espírito, eu tenho que ter sensibilidade, voltar a minha visão para essas coisas, por causa do tempo profético que nós estamos vivendo. A reforma, ela já tem lá seus 500 anos, e o que ela produziu? Religiões, denominações, e cada uma disputando com a outra. Aonde que está o amor de Deus? Aonde que está a unidade do corpo de Cristo, se cada coisa tem uma placa e todo mundo luta pela placa? Alguma coisa não está batendo. Essa que é a verdade, porque o Espírito Santo prepara uma noiva, não é pedaço de noiva distribuído no mundo, essa tem um nome, aquela tem outro. Não, a igreja, o corpo de Cristo é uma coisa só. Evidentemente que Deus opera em vários lugares, utilizando grupos, mas esses diversos grupos estão na mesma unidade, que é o corpo de Cristo. E o meu trabalho tem que se dar num lugar organizado. Eu não posso ficar solto no mundo,
Não é assim. Mas se ao mesmo tempo eu tenho que estar numa igreja local, ocupado, vigilante, pronto para partir, por outro lado, a disputa entre grupos não é de Deus também. Então eu tenho que prestar atenção nessas duas coisas para não me perder, ok? E se Jesus está voltando, eu tenho que estar atento e sensível a esse tipo de situação. Então, cuidado, a presença manifesta, a comunhão de intimidade com o Senhor vem em primeiro lugar. De que adianta uma igreja grande, famosa, poderosa, bem estruturada, se Deus não anda muito por ali? E essa questão de sinais, nem sempre os sinais são de Deus. E nós sabemos que nos últimos dias a operação do erro vai estar intensa em todos os lugares, e Satanás, se transformando em anjo de luz para ver se de alguma maneira ele engana os escolhidos. A operação do erro, do engano, das mentiras que Satanás produz e arrasta um monte de gente com isso. E depois ouvir do próprio Senhor: não vos conheço. É triste, não é? Descobrir que religiosidade não salva ninguém. É triste, mas será que eu vou ter que esperar lá na hora do julgamento para descobrir isso? Não dá para descobrir isso antes? Só o arrependimento é que traz convicções firmes, claras na minha vida. Ok? Então a gente tem que começar a prestar atenção no nosso testemunho. Bom, o fruto do Espírito Santo só é possível na vida de quem nasceu de novo. E é um fruto que tem várias qualidades, várias virtudes. Paulo fala disso lá em Gálatas. E é pelo fruto que eu conheço a árvore, não é? Então eu olho para uma pessoa que se diz crente, cristão, discípulo, e eu procuro o fruto do Espírito Santo na vida dele, porque a presença manifesta, que é a vida de Cristo em mim, é o fruto do Espírito. E a presença manifesta, ela é poderosa na minha vida, porque é uma presença santa, ungida e poderosa, e que influencia a minha volta, a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Essa é a verdadeira religião: comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. E aonde você vai, a presença manifesta está junto com você. E é essa unção, é essa presença manifesta que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Então, nós precisamos nos arrepender desse formalismo religioso que tem nos aprisionado e constrangido o nosso testemunho, para que a nossa luz não brilhe. Eu tenho que brilhar, eu fui chamado para brilhar. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida, polindo a minha vida, para que eu brilhe ainda mais, para a glória de Deus. Já não sou eu mais quem evangelizo, é Cristo que evangeliza através de mim. Eu tenho que ter consciência de que é pela graça, é por fé, é a presença dele na minha vida que faz a obra. Eu sou apenas o canal. Por isso que nós dizemos, a gente diz e repete sempre: toda honra e toda glória ao Senhor da nossa vida, que nos comprou e que habita em nós.
ok? Medite com calma aí sobre essas coisas, são coisas profundas, desafiadoras, elas incomodam, a gente sabe disso, mas nós temos que ser incomodados pelo Espírito Santo para que algo novo surja na nossa vida. Odres novas para o vinho novo da unção, da presença poderosa do Senhor na nossa vida. Não quero a hipocrisia da religiosidade na minha vida, eu quero um cristianismo autêntico, genuíno na minha vida, influenciando as pessoas que estão aí no mundo, na rua, por onde eu passar, ok? Que você tenha uma semana abençoada, que você medite nessas coisas, ore buscando de Deus a direção sobre isso, e deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida, e você vai ver que diferença tremenda que isso faz, ok? Tenha uma semana abençoada, desafiadora, evangelize, dê testemunho, ajude as pessoas, seja firme lá na igreja, esteja presente em todas as reuniões, e eu conto com você a semana que vem. Deus te abençoe.